Boa noite, Nação Azulina. A gente está iniciando mais uma coletiva de imprensa, hoje com um quórum alto aí dos colegas da comunicação. A gente está falando aqui diretamente dos estúdios da Play Live no The Square. Estamos com o apoio técnico do Júnior. Aqui na operação de câmera estamos com o Luciano. Queremos agradecer mais uma vez pela recepção. E hoje nós teremos dois convidados. Teremos o novo executivo do clube, Rodrigo Pastana, e o novo treinador, Mozart. A gente já vai iniciar com o Warner Oliveira, nosso setorista. Warner, faça a sua primeira pergunta para o Rodrigo Pastana. Boa noite, Warner. Boa noite, um abraço para você. Desejar boa sorte a todos vocês, integrantes novos da comissão técnica. Pastana, está se vivendo uma turbulência que há muita gente não via troca de técnico, até mesmo do executivo, né, Barote, mas não se via uma troca de insinuações, né, muito polêmica no que aconteceu. O que isso pode acrescentar nesse momento? E não tivemos, pelo menos eu, a oportunidade, eu tentei até, né, de ouvir as duas partes, ou as três partes, não tive com você. Eu gostaria que você explicasse como é esse momento hoje no CSA, sua metodologia de trabalho, você se apresentasse principalmente para o torcedor. E nesse momento, desejar boa sorte nessa sua nova atividade aqui em Alagoas. Boa noite à Nação Azulina. É complicado falar sobre o momento que vem do externo para dentro do clube. Na verdade, dentro do clube nós não temos nenhum problema, nós iniciamos os nossos trabalhos na segunda-feira com o Moser, com a nova comissão técnica, iniciamos de uma forma saudável, os atletas têm colaborado muito. Claro que toda mudança gera algum tipo de conflito. Na verdade, nós fomos avisados até pela diretoria sobre a possível saída do Alan Costa. É uma coisa que já estavam falando sobre essa possível saída. Eu me certifiquei junto ao Avaí, através do seu executivo Diogo, se havia realmente interesse. E ele mesmo me confidenciou que estavam já conversando com o agente do atleta. E aí, como eu acabei de chegar, eu preferi não me meter não me meter nessa negociação, não intervir e deixei para que a diretoria decidisse. Quanto às acusações que me foram feitas, eu peço a licença de não falar a respeito, porque a justiça vai tomar conta desse caso. Eu, infelizmente, não me sinto nem um pouco à vontade de dar palco para maluco. Então, quem quiser falar a respeito disso, pode falar, pode comentar. Eu só falarei sobre isso na justiça. A gente vai dando sequência. Eu queria saber se o Potência está aí na sequência, Júnior? Tá? Vamos chamar o Potência, então, que é setorista, depois a gente organiza o restante do pessoal. Contigo, Potência. Primeiro, eu quero desejar boas-vindas, né, tanto ao executivo, o Rodrigo Pastana, como também o novo treinador do Centro Esportivo Alagoano. Professor, eu gostaria de saber quando vai terminar essa avaliação dos jogadores do Centro Esportivo Alagoano e quantos jogadores o executivo do Centro Esportivo Alagoano, com a comissão técnica, vai trazer para o restante da competição, Rodrigo? Potência, boa pergunta sua, porque todo mundo vê o executivo como um contratador, né? E na verdade o executivo não é um contratador, o executivo é um cara que tem processos administrativos e processos técnicos. Ele tenta estabelecer o quanto antes para que o treinador e sua comissão técnica possam trabalhar com qualidade. E no nosso caso ali, logo na chegada, nós estipulamos que nós damos um histórico maravilhoso de 8 acessos em 9 anos. Acho que não acontecerá mais. Enfim, tiveram bons e maus momentos. Você não citou, na verdade, o Criciúma, o Figueirense e o próprio Guarani, que nós também conseguimos acesso. Mas eu não me sinto injustiçado, não. Eu acho que no episódio do ABC normal, eu saí de lá para o Ceará. O Ceará foi um clube que tinha muita organização, então mesmo com uma missão impossível de tirar o Ceará do rebaixamento, depois da 19ª rodada, com a ajuda do Marcelo Cabo, que era o treinador na época, e depois o Lisca, o clube conseguiu permanecer na Série B. Hoje vem crescendo aí absurdamente, muito por conta dos seus processos estabelecidos.
Eu acho que esse é o grande segredo, a gente estabelecer processos e seguir com eles. No Paraná, a mesma coisa. Infelizmente, existe um abismo gigante entre um clube menor e o clube grande na Série A. Então, na Série A, realmente, as coisas ficam muito mais difíceis, mesmo que os processos administrativos sejam bons. É o caso do Paraná. No Curitiba, na verdade, a gente teve um excelente acesso, uma campanha maravilhosa, assim, foi uma campanha muito bonita pela dificuldade que o clube tinha. O clube já tinha passado um ano na Série B com uma campanha muito ruim. E aí, na hora que nós subimos, infelizmente as coisas não se encaixaram, a tipicidade do momento, essa pandemia e tudo mais, nós tivemos que fazer algumas trocas. E aí a instituição resolveu convidar o Jorginho, o treinador, que ano passado eu resolvi não renovar, porque eu entendia que ele não era... e aí são escolhas, não era, eu entendia que ele não poderia ser o treinador na Série A, por uma série de questões, principalmente pela questão financeira, que deixava o orçamento do clube muito mal. Mas eu não acho injusto, não. De verdade, eu dependo de resultado para ficar aqui ou para ficar em qualquer lugar. Eu venho para isso, eu venho para estabelecer processos, fazer ajustes, e eu agradeço também a diretoria azulina, que acreditou na comissão técnica que eu indiquei. Espero que eles tragam esses resultados, que a gente consiga fazer os ajustes e tenha um melhor resultado desportivo aqui nesse ano. Maravilha, então. Antes de chamar a pergunta do Bruno Protásio, vamos esclarecer. Vamos fazer uma rodada com o Pastana e depois faremos duas com o Mozart. Uma de apresentação e a segunda para falar do jogo de sábado contra o Juventude. Bruno Protásio, boa noite para você, Bruno. Contigo. Fala, Matheus, boa noite para o Pastana também, seja bem-vindo, boa sorte no trabalho à frente do CSA. Eu queria saber, Pastana, de você sobre essa análise inicial do grupo, porque você chega num momento em que o anseio é de mudança por parte da torcida, e mudança, quando se fala isso, é que o grupo não está rendendo, ou seja, de contratações, de avaliação de mercado e nomes pontuais. Eu gostaria de tirar uma dúvida em relação a como é que está sendo esse processo, se o CSA já está, inclusive, com conversas adiantadas, e surgiu uma dúvida nessa semana, por exemplo, das inscrições. Hoje, quantas contratações o CSA pode fazer para o restante dessa temporada para conseguir trazer esse outro momento, esses resultados? É lógico que você já falou que a avaliação está acontecendo, mas como é que está sendo esse momento inicial para análise de mercado? Quais são as carências já diagnosticadas? Boa noite. Boa noite, Bruno. Na verdade, eu encaro esses processos, esses ajustes de processos, não só como contratações. Para deixar bem claro, tá? Nós temos 38 inscrições, então faltam 2 para completar as 40 e nós temos direito a 8 trocas. Algumas trocas podem ser feitas através de em substituições, atletas que já se foram. Mas eu acredito muito nessa mudança com treinamento, com trabalho. Essa mudança não vem só através de contratação, ela vem através de processos técnicos. A mudança de processo e os ajustes que eu digo não são, em sua maioria, administrativo pela nossa análise inicial, até porque vocês tinham um excelente executivo aqui, que é o Marcelo Barbarotti. Então, de verdade, eu não acho que as mudanças são administrativas, elas são muito mais técnicas. Os atletas hoje, eles são ávidos por informação. E, infelizmente, aqui, pela minha humilde análise, eles não tinham. Então, eles precisam de muito mais informações sobre o jogo, sobre quais as nuances deles, quais as variáveis desse jogo, para que a gente obtenha melhores resultados. Eu acho que é daí que esses processos vão causar uma mudança real nesse elenco. Vou chamar agora o nosso colega da TV Gazeta, Ricardo Amaral. Boa noite para você, Ricardo. Deixe seu questionamento aí para o Pastana. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rodrigo Pastana. Seja bem-vindo ao CSA. Boa sorte pelo início de trabalho. E eu queria fazer uma pergunta com relação à chegada também do Mozart.
Como é que foi essa indicação, essa avaliação para que você pudesse indicar o treinador para esse novo trabalho no CSA? Ótima pergunta, Ricardo. Na verdade, a escolha do Moser se deu pela linha de trabalho que eu adoto. Eu acho que o treinador tem que conhecer muito bem a função, tem que ter conhecimento daquilo que faz, tem que ter entendimento do jogo. Eu não acredito mais em motivação, eu não acredito mais só em grana, em bicho molhado, história de vestiário. Eu acho que esse tempo, eu respeito as gerações, acho que nós tivemos um tempo assim. Era aquele tempo que um jogador ou dois resolviam o jogo. Eu acho que hoje o jogo é coletivo e por isso que eu optei pelo Moser. O Moser tem uma história belíssima como atleta, mais de 12 anos na Europa. Aqui passou em Coritiba, Flamengo e Palmeiras. Então tem a experiência e o tato como ex-atleta. Fora o conhecimento que ele adquiriu quando na Itália fez a licença A da UEFA. Eu acho que é um dos poucos brasileiros, se eu não me engano, ele, Fabiano Soares, talvez mais um ou dois, tenham a licença A da UEFA e por isso que eu acreditei, né, na indicação dele. Solicitei ao seu Rafael que confiasse. Como auxiliar vem o Denis Ivamura, um cara que trabalhou 7 anos na Coreia, fez inclusive a Copa do Mundo no Brasil pela seleção coreana. E o Jackson, que é um profissional em excelência na preparação física, concluiu há pouco o curso da Exos, uma das maiores empresas de preparação física dos Estados Unidos. Então eu acho que nós temos, eu tenho certeza que nós temos tudo para mudar a direção do CSA. E a torcida azulina vai poder ver isso em breve. É claro que isso demanda um certo tempo. Nós tivemos uma semana cheia agora e só vamos ter outra semana cheia provavelmente na penúltima e na última rodada do primeiro turno. Mas a torcida azulina pode acreditar que essa comissão técnica está empenhada e vai honrar essa camisa. Vai ser uma sequência de jogos realmente muito desgastante e provavelmente nessa semana cheia que a gente vai ter, pode ser que o jogo da Chapecoense seja colocado aí nesse meio aí. Exato. Por isso que eu nem citei a semana do jogo contra o Avaí, justamente por isso, porque eu acredito que naquela semana que tem o jogo do Avaí, eles vão antecipar a rodada contra a Chapecoense. Beleza, então. Eu vou chamar agora o Thiago Luiz. Tá no ponto aí, Júnior? Veja com o Júnior. Thiago Luiz tá no ponto. Tá me ouvindo, Thiago? Estou ouvindo, Matheus. Então vamos lá, vamos com o Thiago Luiz agora. Pastana, boa noite, seja muito bem-vindo ao CSA. Você é um cara que, por toda a experiência no futebol e por ter passado em grandes clubes do futebol brasileiro, se envolveu em algumas polêmicas. E junto a isso, o CSA trocou você já é o terceiro executivo de futebol na temporada e chega com o Mozart, que é o quarto técnico. E isso gera uma desconfiança. Quando a sua contratação ela foi anunciada, pelo menos no termômetro que a gente tem hoje, que são as redes sociais, o torcedor chegou a desaprovar. E aí a minha pergunta é, como é que você faz para trabalhar, para se blindar e blindar o treinador também, para trabalhar e conseguir desempenhar o seu serviço mesmo num ambiente tão conturbado e com essa desconfiança da torcida? Boa noite, Thiago. Na verdade, a sua pergunta é mais simples de responder. É só nós não deixarmos que o externo influa no interno. E para isso é só você deixar de ler rede social, só você deixar de ver algumas matérias sensacionalistas que aparecem na crônica esportiva, com todo respeito à maioria que, claro, fala a verdade e faz a composição de conteúdos realmente importantes para o torcedor. Então, assim, é muito simples. A gente, de uma forma como um bloqueio, nós deixamos de ver rede social e focamos no trabalho, só no nosso dia a dia. Isso já faz com que a gente não fique com problemas na cabeça por conta de negações ou negativas de qualquer um que seja. Quero convidar agora o colega do Globoesporte.com, Mac Cavalcante. Boa noite, Mac. Mac, tá no ponto aí? Mac, liga sua câmera por gentileza, ou então vamos rodar aí a próxima pergunta.
Vou chamar agora o Jean Nascimento, do portal Gazeta Web. Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo ao CSA, vindo a Maceió, boa noite também aos colegas. Rodrigo, você chega ao CSA por intermédio do empresário Alex Fabiano, o mesmo empresário que trouxe o Marcelo Cabo no ano passado, que hoje está no CRB. O passado, o histórico do Alex não é tão favorável, inclusive sendo acusado de participação na Operação Cartola, na Paraíba. Você também, como citado anteriormente pelos colegas, já se envolveu em algumas polêmicas ao longo da carreira, mesmo tendo 6 acessos. Nessa primeira semana do CSA, a torcida não aprovou tanto a sua chegada. Diante desse cenário, como é que o torcedor pode depositar confiança? Dá para o torcedor confiar no seu trabalho junto com o Mozart para tirar o CSA dessa situação? Boa noite. Na verdade, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que ninguém tem que confiar 100% em nenhum profissional que chegue no clube. Eu acho que a gente só tem o direito de aguardar, de julgar depois que as pessoas trabalharem. Então, assim, não foi diferente em vários clubes que eu cheguei. É claro que a minha posição de executivo é uma posição de comando, e toda posição de comando ela tem alguns problemas na hora que você estabelece mudanças. Toda mudança gera algum tipo de conflito. É mais ou menos como um CEO numa empresa. Dificilmente o CEO fica numa empresa, esses grandes CEOs do Brasil ou internacionais, dificilmente ele fica numa multinacional durante mais do que 2, 3 anos. Ele estabelece processos, ele faz toda uma reestruturação, mas quando as coisas andam, dificilmente ele fica ali. Normalmente ele é contratado para uma outra empresa, para que ele reestruture e crie processos numa outra empresa. Enfim, sendo bem objetivo, eu acho que o torcedor não precisa confiar, ele precisa sim aguardar e verificar, observar o nosso trabalho, para lá na frente a gente conversar de novo. E eu tenho certeza que o torcedor azulino, lá na frente, principalmente esse que está desconfiado, ele vai acreditar que o seu Rafael fez uma boa escolha, independente de quem me indicou, porque isso, eu tenho certeza que não foi só o Alex, eu tenho certeza que algumas pessoas me indicaram, porque ninguém aceita uma só indicação, todo mundo aceita várias indicações e confere e pega referências. Enfim, eu nunca tive problema com nenhum dos presidentes por onde passei, e não será aqui que eu terei problema nem com o presidente, nem com a instituição. E a questão do torcedor, como eu já havia falado, ele é passional e às vezes desconhece o nosso dia a dia, mas eu tenho certeza que aqui no CSA nós poderemos mostrar um pouquinho mais do nosso trabalho. O Acta está fazendo uma transmissão ao vivo da nossa transmissão, está retransmitindo aqui a nossa coletiva. Eu quero convidar o colega Felipe Vieira a fazer o seu questionamento aí diretamente dos estúdios do Acta. Tamo junto, Felipe. Boa noite. Muito boa noite para você, Matheus. Boa noite a todos que acompanham a live aí do CSA, a todos os companheiros de imprensa. E boa noite ao Rodrigo Pastana. Seja bem-vindo a Alagoas. E, Pastana, eu queria perguntar a você o que é que você encontrou aqui de dificuldade, e dessas dificuldades, o que é algo um pouco diferente do que você já viveu na sua carreira como diretor de futebol. Qual é o nome? Desculpa. Felipe Vieira. Felipe, boa noite, Felipe. Na verdade, eu não encontrei muita dificuldade, porque o clube é um clube bem estruturado, principalmente onde estamos agora, onde era o antigo Corinthians Alagoano. Tem uma estrutura muito boa, tem grandes profissionais. É claro que a vitória contra o Cruzeiro facilita o ambiente. Os atletas, me parece ter um excelente ambiente entre os atletas. Hoje, inclusive, eu posso falar sobre isso. Nós estávamos treinando e quando acabou o treino, os atletas ficaram cerca de meia hora ali no campo ainda, conversando, trocando ideia e falando sobre o treino, tirando dúvidas. Então, assim, é difícil isso acontecer. Normalmente, quando se acaba o treino, os atletas vão embora e pronto. Hoje ali eu vi um ambiente diferente, de todo mundo comprometido, de todo mundo
tentando compreender um pouquinho mais do que está sendo feito e falando sobre o jogo, sobre o Juventude, alguns vieram me perguntar, inclusive, sobre atletas do adversário, atletas do Juventude. Eu acho isso muito bacana e tenho certeza que a gente vai entrar num caminho melhor. Agora a gente vai finalizar essa rodada aqui com o Rodrigo, depois já vim com o Mozart. Eu quero convidar o Mac do Globoesporte.com. Boa noite, Mac. Boa noite, Matheus. Boa noite, amigos. Boa noite ao Rodrigo. Seja bem-vindo ao CSA, trabalhar aqui em Alagoas. Rodrigo, eu queria saber de você o seguinte: o que aconteceu essa semana entre você e o Alan? Teve uma conversa com o Alan informando que não tinha tido problema com você no Curitiba, e de repente foi todo mundo surpreendido com essa saída do Alan Costa, que era o capitão da equipe, um dos jogadores, tinha feito o gol da vitória, um dos gols da vitória do CSA contra o Cruzeiro, pegou todo mundo de surpresa. O que foi que aconteceu essa semana? A gente queria saber um pouquinho dos detalhes, o que você puder passar para a gente, como foi essa semana sua com o Alan e entre vocês dois. Mac, boa noite. Logo quando eu cheguei, a própria diretoria me contou que o Alan Costa teria uma proposta do Avaí. Eu liguei para o Diogo, executivo do Avaí, tentando verificar se era verdade. Ele me falou que era verdade, que eles já estavam negociando, que eles estavam falando com o agente dele, mas que respeitariam uma situação do CSA. O Alan se mostrou favorável a permanecer no CSA, e no dia seguinte, não sei o que aconteceu, o Alan falou com a diretoria, insinuou que eu tivesse o oferecido no Avaí. Isso não aconteceria jamais, até porque eu não trabalho para o Avaí, eu trabalho para o CSA, e pediu a saída dele. Então, assim, é difícil você entender como que esses fatos surgem justo com um dia de trabalho. É meio estranho, é difícil eu te explicar o porquê que aconteceu, mas aconteceu. Eu de verdade não choro por quem foi, mas sim presto muita atenção em quem ficou. Nós temos aí há um ano e 2 meses uma situação muito difícil no clube, de rebaixamento da Série A, de perca de título estadual, de zona de rebaixamento de Série B. Então hoje, na verdade, quem sai do clube não deveria sair com uma posição tão de intocável, porque não fez nada de demais nesse um ano e 2 meses. Então, assim, até me intriga tal fomentação sobre isso, sobre a saída do Alan Costa. Não está saindo o Beckenbauer do CSA, não está saindo nenhum atleta que é vitorioso do Série A, do CSA, bem pelo contrário. Então, assim, sendo bem direto, porque eu sempre vou ser direto com vocês, não tá... a gente, com certeza, vai substituí-lo à altura, em breve, mas hoje nós temos profissionais comprometidos e são com esses que eu tenho que me preocupar. Maravilha, então a gente agradece ao Rodrigo. Se você tiver alguma colocação para fazer ainda, eu peço que você fale diretamente aí para a nossa torcida. Eu quero desejar as boas-vindas, que a gente consiga trabalhar bem aí nesse período e que dê tudo certo. Você deixa o seu último recado aí, se despeça da imprensa, que a gente já vai começar com o Mozart. Bom, obrigado a todos aí pela paciência. Desculpa ter me alongado em algumas respostas, mas eu acho que na primeira vez é assim mesmo, depois a gente vai se acostumando. Essa atipicidade aí da pandemia nos prejudica um pouco. Eu não tenho muito costume de fazer lives ou de dar coletivas, dificilmente vocês me verão dando coletivas, mas sempre que necessário e vocês precisarem, contem comigo para informar e para esclarecer qualquer assunto, como os que eu esclareci aqui hoje. E torcida azulina, confie, sem pré-julgamentos. Ouçam as pessoas que estão no futebol, as pessoas sérias, as pessoas de verdade, pessoas que conquistaram, porque a gente tem real chance de sair dessa situação rapidamente e quem sabe escrever uma história única aí na Série B, que seria de vitórias e de uma, quem sabe, conquista lá na frente.
Vamos tempo ao tempo, jogo a jogo, mas torçam, sejam mais positivos. Hoje nas redes sociais e principalmente no futebol em geral, há uma negatividade sobre tudo, que todo mundo é ruim, que todo mundo não presta, que o jogo é ruim. E não é bem assim. É difícil trabalhar com futebol hoje. E nós estamos trabalhando, mas não estamos trabalhando pelo futebol, mas estamos trabalhando por vocês. Por você, torcedor, por você que tem que nos apoiar, que pode acreditar que nós vamos sair dessa rapidamente. Obrigado. Muito obrigado, Pastana. Eu já vou pedindo para o Mozart se aproximar aqui, para a gente já dar início com o Arne Oliveira. Mozart, antes de iniciar e abrir essa pergunta para o pessoal, eu quero que você, nesse período seu, como jogador e também esse curso A da UEFA, que o Pastana citou, que a gente sabe que tem no seu currículo, o que foi mais passado nesse período na UEFA e como você avalia a diferença entre o futebol italiano e o futebol brasileiro? Quais são as principais características assim, que você observa que pode trazer de lá para cá, que pode ser colocado aqui no dia a dia? E boa noite, boa sorte aqui no Azulão. Boa noite a todos. Bom, a principal diferença entre a Europa e o Brasil, eu acredito que seja o treinador se preocupar em estimular o jogador da melhor maneira possível, principalmente fazer com que ele entenda o jogo de verdade, os porquês que tem o futebol. Eu sou de uma geração que cresceu muito mais trabalhando assim os conceitos mais gerais do jogo, mas nunca, infelizmente, assim na minha formação, nunca tive um treinador realmente que se aprofundou nos conceitos do jogo, e isso era uma coisa que me intrigava muito. Eu fui começar a entender mais depois que eu fui para a Europa. Então, esse sempre foi a minha premissa, assim, quando eu comecei a treinar, essa preocupação de realmente fazer com que o meu atleta evoluísse cada dia, que ele entendesse mais de um sistema tático, que ele entendesse os porquês do jogo. Basicamente, a diferença que eu vejo é essa. Maravilha, então, maravilha. Vamos iniciar com o nosso setorista, uma pessoa que, quando a gente tiver com os treinamentos abertos, você vai costumar ver sempre ele lá. O Arne Oliveira, boa noite para você, Arne. Faça seu questionamento aí para o Mozart. Desejar boa sorte a você, Mozart. E, jornalisticamente, o que a gente quer é esclarecer algumas situações, porque no jogo passado, o Alan Costa, ainda relacionado ao Alan, foi escolhido o melhor jogador em campo. Terminou fazendo o gol, um dos 3 que ele marcou nessa temporada. E, segundo o próprio Alan, você não foi ouvido, mas é necessário que você diga, ele teria tido uma conversa com você, portas fechadas, após ver o vídeo. Esse vídeo foi mostrado erros e que você teria passado para ele, que ele não se adequava à sua metodologia. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse assunto, para esclarecer de uma vez por todas, né, esse tipo de situação em que as coisas comecem para você de uma forma positiva, que é o que todo alagoano deseja para o nosso futebol, né, no jogo do próximo sábado contra o Juventude. Um abraço. Bom, vamos lá. Tá sabendo... Engraçado que está sabendo pormenores, mas assim, eu não tenho problema algum com ele, foi meu atleta no passado no Coritiba. Eu particularmente prefiro falar dos atletas que aqui ficaram, né, que são atletas de qualidade, que é um grupo que é bastante trabalhador, que anseia por estímulos, bons estímulos. Eu venho me preparando há um bom tempo já para quando eu tivesse a minha primeira oportunidade. Eu imaginava que ia ser numa situação difícil, então eu já imaginava uma metodologia bem eficaz e objetiva. Mas assim, não tenho problema algum com o atleta, como o Pastana frisou anteriormente, ele já vinha negociando com uma outra equipe. É uma conversa muito simples, assim, eu acredito que o jogo exige algumas características técnicas, físicas e de entendimento. E infelizmente, para aquilo que eu entendo do jogo, infelizmente ele não se encaixa, simples assim. Não tem nem nada mais a acrescentar, nada mais a tirar, é muito simples. Só isso. Beleza, então, continuando com nossos setoristas, eu quero chamar o Potência Melo. Boa noite, Potência. Boa noite, mais uma vez, a todos os companheiros da imprensa, a vocês aí realmente
da SECOM, do Centro Desportivo Alagoano, e a minha pergunta para o novo treinador do Centro Desportivo Alagoano, moço, é o seguinte: você chega num momento de turbulência, né? Claro, mas eu acho que o torcedor deve entender também, você tem que mostrar realmente trabalho, e você chega num momento difícil, já tem um jogo importante contra a equipe do Juventude. Como é que vai ser esse time? O que é que está se preparando psicologicamente para os atletas que estão trabalhando com essa nova comissão? E você, como novo treinador, e você já indicou para o executivo o zagueiro que você quer para substituir realmente o Alan Costa? Bozo, boa noite. Nós temos 4 zagueiros no elenco e assim seria muito injusto da minha parte. Eu conheço a maioria dos atletas, mas nunca tinha trabalhado diretamente com eles, então seria muito injusto da minha parte indicar algum jogador. Eu não indiquei nenhum jogador, nem ao Rodrigo, nem a ninguém. É óbvio que eu cheguei e desde o primeiro dia eu estou implantando a minha ideia, o meu método de trabalho, baseado sempre no respeito com o atleta, mas exigindo ao máximo a dedicação dele aos treinamentos, porque a exigência do jogo hoje ela é assim. Então, o que o torcedor pode esperar? Uma equipe extremamente aguerrida, sem a bola, com bastante vontade de recuperar ela e sabendo o que fazer com uma bola. É óbvio que em uma semana a gente não consegue mudar muito, não consegue mudar tudo aquilo que nós queríamos, né? Mas eu fui muito bem recebido e posso garantir que nós vamos fazer diferente a partir de sábado. Essa vitória contra o Cruzeiro, e já aproveitando aqui, exaltar o que o Adriano e toda a comissão fez, essa vitória eu espero que seja uma virada de página, e eu tenho certeza que esses jogadores podem conquistar muito ainda. Dando continuidade a essa primeira rodada, eu quero chamar o colega Luiz Vitor Melo, do blog LV de Prima. Boa noite novamente para você, Luiz Vitor. Boa noite, Mozart, em especial, seja bem-vindo a Alagoas, ao CSA. E eu quero te dizer que nas últimas temporadas o CSA contratou jogadores caros de nome, mas que boa parte deles não renderam o esperado. E desse elenco atual do CSA eu quero destacar 3 jogadores: Pedro Lucas, Neto e Bruno José. Os 3 foram revelados pela base do Internacional. Você chega ao CSA com alguma proposta, alguma metodologia para implementar no CSA, para fortalecer as categorias de base do CSA, para daqui para frente, daqui a um tempo, o CSA chegar a outro patamar e passar a revelar jogadores? Bom, eu sou oriundo da base, né? Fiquei 4 anos no Sub-20 do Coritiba e 2 anos no profissional. É óbvio que a preocupação com a base ela existe. Infelizmente, com a pandemia, muitos clubes do Brasil, a base ainda nem voltou, né? Infelizmente, nesse momento, o meu foco principal é o profissional, porque pela exigência do campeonato, pela exigência da atual situação. Então, mas é óbvio que a base é um grande, extremamente importante para o clube em todos os sentidos, seja tecnicamente, seja economicamente. Mas no que eu acredito ali no início da tua pergunta, o jogo, independente de contratações, independente de tudo, o jogo ele é coletivo. Ele já foi há um tempo atrás a individualidade. Ainda a individualidade é importante, não vou negar isso, mas se o coletivo não for forte e você depender somente da individualidade, você acaba ganhando um jogo aqui, ganha outro ali, mas dificilmente você conquista alguma coisa. Então, a base do meu trabalho é exaltar a coletividade dos meus jogadores. De consequência, é óbvio que um jogador vai se destacar em um jogo mais do que o outro, mas a minha preocupação maior é o coletivo. E, de consequência, tirar esse clube que é extremamente grande, né, dessa situação incômoda. Então, a partir de sábado é o que eu fui contratado para fazer, essa oportunidade que o Rodrigo me deu. Eu fui contratado para isso, juntamente com os jogadores, nós começamos um novo capítulo.
Maravilha, dando continuidade a essa primeira rodada, vou chamar o colega Bruno Protásio, da Rádio Pajuçara. Contigo, Bruno. Beleza, Matheus. Um abraço agora para o Moza também. Primeiro, bem-vindo ao CSA. Boa sorte agora à frente do Comando Azulino. Para a gente conhecer um pouco mais o seu estilo, Moza, gostaria que você falasse um pouquinho como você gosta das suas equipes, como você pretende modelar esse CSA, já pensando no jogo do Juventude, mas também para explicar e se apresentar como treinador. Essa é a sua primeira oportunidade no profissional e para a gente ter um pouco mais das suas ideias, do que você normalmente tenta implementar na equipe e que já está tentando fazer isso para o CSA, para o jogo contra o Juventude. Bom, eu costumo trabalhar jogo a jogo. É óbvio que tem conceitos gerais assim que eu já tentei implementar desde o primeiro dia. Organizar muito bem a minha defesa, criar referências coletivas para o sistema defensivo. Mas eu tento treinar um pouquinho de tudo. O jogo ele é muito fracionado, o jogo você domina, o jogo em alguns momentos você é dominado. Então, no meu entender de futebol, o atleta ele tem que saber fazer tudo hoje. Por isso que o jogo está cada vez mais difícil. Não se pode mais ter zagueiro que só destrói e não saiba construir. Não se pode mais ter volante que não saiba armar. Não se pode ter atacantes que não saibam marcar, que não sabem fechar uma linha de passe. Então, eu tento treinar tudo, para os meus jogadores tentarem saber fazer tudo. É óbvio que nesse espaço curto de tempo não deu para treinar tudo aquilo que eu queria. Eu fui nas coisas que eu achei que eram mais necessárias nesse momento. Espero que sejam o suficiente para o jogo de sábado. Treinamos, obviamente, em cima das coisas que o Juventude faz, para tentar neutralizar o que eles fazem de bom, e nós tentamos impor o nosso ritmo desde o início do jogo. Antepenúltima participação nessa primeira rodada, vou chamar Ricardo Amaral, da TV Gazeta. Contigo, Ricardo. Boa noite, Moza. Seja bem-vindo também aqui ao CSA, ao estado de Alagoas. Nesse primeiro momento, eu queria saber, assim como o Bruno acabou de perguntar sobre essa questão do que foi trabalhado durante a semana, mas o que você conseguiu avaliar nesse primeiro momento de problemas, mas também de virtudes do elenco do CSA? É um pouco tempo de semana para trabalhar, claro, mas o que você já conseguiu enxergar e o que vai precisar para as próximas semanas? Bom, problemas, eu prefiro não comentar, até por questão de ética, Por mais que tenha alguns treinadores que são pouco éticos aí no cenário nacional, infelizmente, e acabam prejudicando a nossa classe, que ela já é discriminada em alguns momentos, eu prefiro falar mais das qualidades. Assim, eu encontrei jogadores com bastante qualidade, com bastante fome, sedentos por boas informações. Então isso me deixa bastante tranquilo para o jogo de sábado. Óbvio que a ansiedade, ela a partir de agora começa a aumentar, mas eu prefiro exaltar as qualidades, sejam técnicas, sejam físicas, sejam, enfim. Eu encontrei um grupo que está disposto a trabalhar, está disposto a sofrer no bom sentido, de estar ali se dedicando, ralando. Enfim, eu estou bem esperançoso e confiante para o jogo de sábado e para o restante, óbvio, da competição. Penúltima participação, vou convidar Jean Nascimento, do portal Gazeta Web. Jean, contigo. Boa noite, Moza. Seja bem-vindo ao Maceió, ao CSA. Boa noite novamente aos colegas. Moza, o CSA, ao anunciar o seu nome, entra naquela chamada onda dos treinadores, dos auxiliares que se tornaram treinadores. O Flamengo tem o Domenech Torrent, que chegou, não teve resultados tão bons, e talvez por isso o torcedor brasileiro ainda tenha aquela desconfiança quanto a essa efetivação de um auxiliar para ser o treinador principal. Mas, por outro lado, como é que você lida com isso? A primeira pergunta, claro. E depois o Omar, quando anunciou você, o Pastiana também falou do seu curso lá na UEFA. De que maneira você pretende aplicar essa metodologia europeia aqui no futebol brasileiro? Você, o torcedor azulino, pode ter certeza que é você que vai tirar o CSA dessa situação. E já emendando na próxima, eu queria que você falasse dessa reintegração do Alano, um jogador que chegou recheado de expectativas pelas passagens de outros clubes. Queria que você falasse sobre esse retorno do Alano e o que você espera dele dentro de campo.
Bom, com relação à desconfiança, sinceramente não me incomoda nem um pouco, assim. E também não, assim, seria muito simples eu chegar aqui e vou falar, eu faço isso. Não, vocês vão me conhecer no dia a dia, você pode ter certeza que o meu time vai ter uma cara muito bem específica. Meus jogadores vão saber os detalhes do jogo, vão saber todas as informações do adversário. Nós vamos treinar todas as situações que nós temos que treinar, então a desconfiança não me incomoda nem um pouco. O que vai apaziguar essa desconfiança são os resultados. Então, em relação à metodologia europeia, eu não vou implantar nenhuma metodologia europeia. Eu tenho assim, a minha ideia de trabalho, que é uma ideia, óbvio que é muito pessoal minha, mas de fácil entendimento dos atletas, bem objetiva. Então, que nós vamos, sem a bola, tentar ser bem agressivo, com a bola, cuidar da bola, enfim, não tem... assim, não existe mágica, né? Assim, tem alguns mitos assim que eles precisam ser quebrados no futebol. Você tem que trabalhar todo dia, você tem que estudar, você tem que assistir jogo, parar assim, eu não tenho mídia social, nada contra quem tenha, mas assim, na minha vida profissional eu tento manter sempre o foco naquilo que realmente importa. Então, basicamente é isso. E a última pergunta, me ajude, que ele fez 3 em 1, acabei esquecendo a sobre última. a reintegração do Alano. Do Alano, assim, como eu falei anteriormente, eu não indiquei nenhum jogador justamente para conhecer os atletas no dia a dia. Eu não conheci nunca tinha trabalhado com o Alano, conheci o atleta, obviamente, mas nunca tinha trabalhado, então nada mais justo dele ser reintegrado. E assim, para mim foi uma grata surpresa, porque é um baita jogador que vai nos ajudar bastante. Como todos no elenco. Então eu tenho que dar a oportunidade para eles, dar ferramenta para esses jogadores tomarem as melhores decisões. Essa é a minha função. Eu vejo o treinador como um facilitador, assim, né? O treinador, ele não ganha o jogo, ele trabalha para que as coisas aconteçam. O atleta sempre vai ser o protagonista desse jogo, né? Mas a minha função é ser facilitador, é encontrar o melhor sistema para exaltar as qualidades dos meus jogadores. Então é nisso que eu acredito. A gente vai finalizar essa primeira rodada mais na questão de apresentação e depois partiremos mais pro pré-jogo. Eu vou chamar agora o Mark Cavalcante do Globoesporte.com. Contigo, Mark. Professor, seja bem-vindo ao CSA. É um prazer conversar com você nesse primeiro encontro, mas a semana do CSA foi meio turbulenta, né? E eu queria aproveitar a deixa da última pergunta. Você disse agora que não indicou nenhum jogador, que está aproveitando para conhecer os jogadores que estavam aí no CSA. E sobre o caso do Alan, você não teve a oportunidade de trabalhar com o atleta. O Alan disse que foi barrado no treino de terça-feira. O senhor confirma essa informação? Você gosta de pergunta polêmica, né? Já percebi, você fez uma para o Rodrigo, agora fez uma para mim. Ele foi meu atleta no passado durante mais de um ano, né? Então eu conheço o atleta. E eu sinceramente, assim, pessoal, vocês vão ver um cara sempre muito bem, muito sincero, tranquilo, transparente, mas eu queria falar sobre o jogo, queria falar sobre os jogadores que aqui estão. É um ex-atleta do clube, então, assim, se nós pudéssemos evitar as polêmicas e começar a construir uma relação, sinceramente, eu preferiria. Maravilha, então. Uma informação que chegou aqui durante a transmissão é que às 6h41 seu nome foi colocado no bid, então já está tudo pronto. Tudo bom. Pronto para a partida de sábado. Boa, Chico. Bom demais. Então tá tudo certo para a partida de sábado. Agora a gente vai iniciar a segunda e derradeira rodada, focada especificamente no desafio contra o Juventude no próximo sábado. Eu vou iniciar com o nosso setorista, o Warner Oliveira. Boa noite novamente, Warner. Um abraço para você, Matheus. Então vamos lá, né, moça? Vamos tratar do assunto, né? Primeiro, lembrar aqui que você está vindo para um clube que destacou e marcou a carreira de vários jogadores, né, que depois se transformaram em técnico de futebol, né, como Valmir Louruz, né, como o Felipão, como o Giba, e outros que passaram aqui. E com certeza eu acho que você estava muito ávido a esse momento, né, de também começar a sua carreira decididamente
técnico, né, profissional, num time como o CSA, um time vencedor. E a minha colocação que eu faço é sobre esse time do CSA. Né? A dupla de zaga é formada por Cleberson e Castan, né, nesse próximo jogo, e quem entra ali no lugar do Pimpão, se é que você vai só mudar justamente nesses setores devido à boa apresentação do time no último jogo. Bom, essa decisão eu vou deixar para amanhã, assim. Eu fiz, é óbvio que eu tenho um time base na cabeça, mas ainda durante os treinamentos a gente foi fazendo algumas trocas, então ainda não defini, vocês vão saber horas antes. Eu vi que a tua pergunta já era para saber mais ou menos a escalação, mas infelizmente eu não vou poder te responder ela. Mozart, já vai se acostumando com o Arne, já vai se acostumando com o Arne, que o Arne é sempre assim, sempre antes do jogo ele vai querer saber a escalação, pelo menos uma dica. Potência, faça a sua pergunta para o Mozart, sua segunda pergunta. Boa noite novamente para você, meu amigo. Boa noite a todos mais uma vez, e a minha pergunta agora para o professor Mozart. Professor, como é que o senhor gosta que o seu time joga? O senhor já deu para observar o seguinte: o jogador, o seu técnico, aliás, que gosta que os atletas tenham múltiplas funções, né? Claro, faça tudo dentro de campo. Como é que o senhor pode dizer para os torcedores do Centro Esportivo Alagoano como é que vai jogar esse time, o time aguerrido, o time tem uma pegada forte, como é que esse time vai jogar contra a equipe do Juventude, professor? E boa sorte para o senhor mais uma vez. Bom, nós vamos enfrentar um adversário que vem de um bom momento, teve um resultado muito bom no meio de semana contra o nosso rival. Então, assim, nós temos que, é óbvio, tomar um certo cuidado com a equipe deles, mas como nós estamos jogando dentro da nossa casa, a gente vem de um resultado positivo, é óbvio que nós vamos tentar mudar um pouquinho daquilo que foi muito bem feito no sábado, tentar marcar um pouquinho mais alto, tentar pressionar um pouco mais a bola, quando ter a bola, trocar mais passes que a gente vinha trocando, escolher melhor as jogadas. Então, a base do meu trabalho é dar ferramentas para o jogador escolher da melhor maneira possível. Então, nós tentamos realmente entender os momentos do jogo. É óbvio que vai ter momentos que o Juventude vai estar melhor que a gente, que isso faz parte do jogo. Em qualquer jogo é impossível você dominar 90 minutos, mas nós vamos tentar, por mais tempo possível, controlar o jogo. Esse é a característica assim, das minhas equipes, né? Quando eu trabalhei principalmente em 2018, no Sub-20 do Coritiba, a característica do meu time era ter o controle com a bola, ser muito forte sem ela, defender muito bem, atacar com qualidade, atacar com bastante jogadores. Então, é esse tipo de trabalho que eu estou tentando implementar. Maravilha, dando continuidade a essa segunda e derradeira rodada com o Mozart, vou chamar Luiz Vitor Melo, do blog LV de Prima. Contigo, Luiz. Muito obrigado, assessoria. Perfeito, Mozart. Aprofundando ainda no assunto, filosofia de jogo. Sei que foi quando o jogador atua na posição de volante, teve a passagem recente no futebol italiano, e mundialmente é conhecido por ser um futebol vibrante, mais pegado. Quais aspectos o torcedor vai poder ver na próxima rodada contra o Juventude, nos jogos em diante, no seu time? Qual a filosofia de jogo que você tem, a formação ideal, 4-4-2, 4-5-1? Fala pra gente, por favor, Mozart. O sistema, assim, ele em uma semana eu vou tentar simplificar ao máximo, né? Nós treinamos um sistema com uma variação, eu espero que dê certo, mas mais do que isso, a atitude que os nossos jogadores vão ter, né? O futebol ele mudou muito de alguns anos para cá, então é importante que os jogadores saibam fazer um pouquinho de tudo. Então, parecida com a resposta anterior, né? Sem a bola ser extremamente forte, sólido, e com a bola
nós jogando fora de casa, e é nisso que eu acredito, né? Você não consegue sair de uma situação difícil simplesmente jogando por uma bola ou se defendendo a maior parte do tempo. É óbvio que quando for necessário se defender com bastante jogador, nós vamos nos defender, mas principalmente quando nós tivermos a bola, é importante que os jogadores se sintam confortáveis nesse momento, né? Então, para nós sairmos dessa situação incômoda, nós temos que ter coragem, nós temos que nos impor, principalmente dentro de casa. É nisso que eu acredito. O futebol é um jogo de imposição, então é essa característica que eu quero criar na minha equipe. Maravilha, quero convidar agora o colega Bruno Protásio para a segunda e derradeira pergunta ao treinador Mozart. Travou? O do Bruno travou. Eu vou chamar o Ricardo Amaral da TV Gazeta. Contigo, Ricardo. Olá, boa noite mais uma vez. A minha pergunta em relação a esse jogo de sábado a avaliação que você fez da equipe no jogo contra o Cruzeiro, onde o torcedor viu uma mudança principalmente de atitude. O que é que você pretende trazer daquele jogo do CSA contra o Cruzeiro para esse jogo contra o Juventude? Bom, eu tinha assistido alguns jogos do CSA e esse último me chamou a atenção, o comportamento dos jogadores. Eles estavam mais leves, o comportamento da própria comissão técnica, a interação da comissão com os jogadores. Então isso nós vamos reproduzir no jogo de sábado. Teve bastante coisa positiva dali que nós vamos continuar fazendo. Eu inseri algumas outras coisas. Nós no jogo de sábado nós marcamos um pouco mais baixo e surtiu um efeito muito positivo, né? O Adriano fez um bom trabalho e essa semana nós trabalhamos marcar um pouquinho mais alto, um passo de cada vez, né? Não tem como você despejar 1 milhão de informações assim em uma semana, ninguém assimila, então aos poucos nós vamos criando uma identidade. É óbvio que se tiver que marcar um pouco mais baixo a gente vai marcar, mas o intuito desde o primeiro momento tentar pressionar a equipe do Juventude, como uma equipe muito qualificada, então se você der espaço você pode se complicar. Então marcar um pouco mais alto, quando ter a bola, criar situações, atacar com bastante jogadores, é óbvio, evitar um jogo de muita transição, enfim, ter realmente o controle do jogo e o mais importante de tudo, tentar vencer. Esse é o grande objetivo. Chamar novamente agora para finalizar a sua participação, Jean Nascimento do portal Gazeta Web. Caiu? Boa noite, mais uma coisa. Em relação à partida contra o Juventude, já que o foco é nela, você falou aí que vão haver, na verdade vão continuar, a atuação vai ser igual ou parecida à do jogo contra o Cruzeiro. Mas uma peça que sempre carece no CSA é o tal camisa 10. Você já tem ideia de quem vai poder atuar nessa função, nessa partida? O Márcio, o Giovani e o Iago fizeram um jogo bem sólido, né, contra o Cruzeiro. E eu não vejo um time com camisa 8, com camisa 10. Os jogadores de meio, eles têm que saber fazer tudo. Eles têm que saber marcar, eles têm que saber passar, eles têm que chegar na área para finalizar. Enfim, não é uma necessidade, não é uma carência. Nós temos o Nadson também, que tem essa característica. Então, não vejo essa carência no nosso elenco, não. Nós temos jogadores que podem fazer essas funções tranquilamente. Maravilha, vou chamar agora o colega Wagner Lima, ele entrou por último aí na coletiva, vou chamar ele para a gente poder já finalizar a participação aí do Mozart. Boa noite, Musa, boa noite, colegas jornalistas, um grande abraço de Wagner Lima, do blog Wagner Jornalista. Musa, este ano é um ano atípico, pandemia, né? E também turbulências no futebol brasileiro, não podia ser diferente aqui no Centro Esportivo Alagoano, tá? Você chega como o 4º técnico deste ano, certo? Que o CSA contrata, desde da pré-temporada até agora. Já dá para dar uma radiografia com a sua chegada dos jogadores e as peças que você tem para enfrentar o Juventude. E um dos grandes gargalos do CSA e cobrança da torcida é o camisa 10, certo? E o 9.
para resolver a situação. É que a Crônica Esportiva comenta e também é uma das grandes cobranças da torcida azulina. Você já sabe como arrumar esta casa e resolver esses problemas? Bom, essa semana os treinamentos foram justamente para nós fazermos alguns ajustes, para nós criarmos uma identidade, para nós darmos uma cara para a nossa equipe. Essa resposta eu vou poder te responder ela assim, de maneira concreta às 18 horas de sábado. Eu espero que tudo que foi feito essa semana surta efeito no jogo. E no final das contas, o que mais importa é ganhar, né? Então, é óbvio, eu tenho assim uma coisa comigo, que quando você joga bem, você está muito mais próximo da vitória, né? Então, o que tiver ao nosso alcance para fazer essa equipe jogar bem, nós vamos jogar. Então, eu vou responder parecido com a pergunta anterior, né? Nós temos jogadores de meio campo que são bem interessantes, que conseguem fazer mais de uma função. Nós temos centroavantes importantes também, né? Que é o Paulo Sérgio, que é o Pedro Lucas, o próprio Pedro Júnior pode jogar nessa função. Enfim, nós temos um elenco que desde a minha chegada eu estou tentando estimular da melhor maneira possível, criar situações favoráveis a eles durante o jogo, que eles possam ter mais de uma oportunidade, que nós consigamos chegar por dentro, que a gente consiga chegar por fora. Enfim, muitas vezes o atacante ele não faz gol, mas a equipe também não cria. Então é minha obrigação criar subsídios para esses jogadores terem oportunidade de gol. Última pergunta da coletiva, Mac Cavalcante, Globoesporte.com. Professor, aproveitando para falar do jogo agora, o Juventude ele jogou contra o CRB 2 vezes essa semana, né? Tanto lá quanto no jogo de volta no estádio Rei Pelé. Foram 2 apresentações distintas. Uma equipe estava buscando o resultado, a outra estava jogando com o regulamento debaixo do braço e tentando fazer valer a vantagem que tinha conseguido no primeiro jogo. O que deu para o senhor observar? Você falou que é um estudioso do futebol, que vai analisar bastante as equipes. O que deu para observar, principalmente nesse segundo jogo, que foi no estádio Rei Pelé, um jogo onde a equipe defendeu mais e fez valer o resultado que tinha feito. Provavelmente a equipe deve se apresentar dessa forma contra o CSA. Foram 2 jogos distintos, como você falou. Em casa o Juventude tomou a iniciativa das ações. O CRB não fez um mau jogo lá em Caxias, mas o Juventude fez 2 gols, conseguiu envolver em alguns momentos. Então, e aqui ele, por ter um elenco, uma equipe experiente, um treinador tarimbado também, conseguiu controlar o jogo, jogou com o regulamento, né? E saiu classificado. Nós vamos enfrentar uma equipe bem organizada, tem jogadores rápidos na frente, que tem muita força pelos lados. Então é tentar neutralizar isso daí, impor o nosso ritmo, nos impor dentro de casa, e tentar vencer o jogo. Então é óbvio que nós vamos enfrentar uma equipe difícil, né? Experiente, bem treinada, mas eu estou bem confiante aí com a semana que nós fizemos, com o time que nós temos na mão, com o elenco que nós temos. Então eu tenho assim convicção que nós vamos fazer um bom jogo no sábado e principalmente buscar a vitória todo o tempo. Esse é o meu desejo. Então, coletiva finalizada, quero agradecer a disponibilidade do Rodrigo, do Mozart, de ter vindo participar aqui com a gente. Quero pedir para quem estiver assistindo pelo YouTube se inscrever no nosso canal, avisar ao sócio do Maior que está vindo uma novidade muito bacana para vocês amanhã, que será lançada amanhã. Quero agradecer ao pessoal aqui da Play Live, ao Luciano, ao Júnior, pela disponibilidade mais uma vez de nos receber. E até a próxima. Boa noite, Nação Azulina, e estamos todos juntos. Um forte abraço.